Olá, qual seria o seu sentimento se você ganhasse 10 milhões de reais na loteria? 33, 42, 45, 21! Você acertou os 6 números! Ganhamos! Maravilhoso, não é mesmo? Olha, só de imaginar... Espere, aí está o segredo. Imaginar. Ter uma imaginação criativa, fazer exercícios mentais práticos e inteligentes, mas principalmente com mensagens e imagens de vitória, de glória, de vencedor. Pois hoje nós vamos conhecer a história de um homem que utilizou um método de visualização criativa e ganhou nada menos do que 10 milhões de reais na loteria. E foi só o começo. E você, quer também se tornar um multimilionário? Então fique comigo. Eu sou o jornalista Bruno Monteiro. E está no ar mais um vídeo da série Descubra como atrair os seus milhões. R$10 milhões. Meu Deus, o que daria para fazer com 10 milhões de reais? Aliás, isso me desperta uma situação irônica. Nem todo mundo conhece a lei da atração e como ela funciona. Ouso afirmar que, infelizmente, é a maioria das pessoas. Mas você já reparou uma coisa? Sempre que há um prêmio de loteria acumulado, como a Mega Sena da virada, os repórteres vão às ruas e fazem sempre a mesma pergunta para as pessoas. O que você faria se ganhasse todo esse dinheiro acumulado? E você já reparou também que, ao se deparar com a pergunta, a maioria das pessoas não tem uma resposta na ponta da língua? Geralmente dizem: não sei, tenho que pensar um pouco. E alguns segundos depois, vem a clássica frase: acho que pagaria minhas dívidas. Não! Aí está o grande problema destas pessoas. Elas estão focadas nas dívidas e não nas maravilhas que a riqueza pode proporcionar. Infelizmente, a mentalidade destas pessoas são mentalidades fixas e pequenas. E talvez por pensarem tanto em suas dívidas, o dinheiro que elas atraem em suas mãos é somente o suficiente para pagar as próprias dívidas, ao menos as mais básicas. Mas calma. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo agora tem dívidas e estão preocupadas com elas. E eu não estou, de maneira alguma, dizendo aqui que você não deve honrar os seus compromissos. O que eu estou dizendo aqui é que tem de haver uma mudança de foco, porque é uma coisa lógica. Acompanhe o raciocínio comigo. Se você ganhar 10 milhões de reais, por exemplo, naturalmente você vai pagar as suas dívidas antes de gozar as maravilhas que o dinheiro proporcionará a você. Ou você vai começar a viver uma vida de milionário e não pagar uma conta atrasada do cartão de crédito ou prestações atrasadas de um carro. As pessoas que entendem de verdade a lei da atração, como já destacado aqui, não somente ficam repetindo e escrevendo frases, elas mudam de vida. É aqui que insiro a história de Jorge. Jorge teve conhecimento da lei da atração aos 19 anos, mas somente depois dos 30 começou a dar atenção a ela e pôde colher dividendos aplicando corretamente o método infalível aprendido nas lições. Desde que começou a trabalhar, antes mesmo dos 18 anos, em meio período, Jorge nunca teve uma vida financeira sossegada. Sempre se via em dívidas. Todo o dinheiro que entrava desaparecia. No começo, ainda bem jovem, solteiro e vivendo na casa dos pais, ele não percebia isso, pois seus gastos eram basicamente com diversão. Nascido em uma família de classe média, nem a escola e até mesmo a faculdade ele não precisou pagar. Foi privilegiado em seus pais conseguirem bancar seus estudos. Jorge sempre gostou de participar de apostas, jogar um bingo, entrar em um bolão e jogar na loteria.
mas via aquilo como uma diversão, um passatempo. Ele simplesmente participava. Se ganhasse, estaria bom. Se não, fazer o quê? E nunca ganhava nada. Como disse, ele já tinha ouvido falar da lei da atração por causa do filme e do livro O Segredo. Mas quando teve conhecimento, não deu bola. Anos mais tarde, já formado e tendo que pagar contas bem mais altas do que uma cervejada com os amigos após a aula, a ficha foi caindo na mente de Jorge. Um amigo de seu serviço, Irineu, lhe presenteou com um livro em seu aniversário. As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder. Assim que começou a ler o livro, aquele primeiro contato com o poder criativo de visualização que ele tinha tido na juventude deu um estalo em sua mente. E ele ficou encantado com o que leu. Ele queria saber mais sobre o assunto. Então perguntou ao amigo Irineu se ele tinha outra dica de livro. Então Irineu emprestou a ele A Lei e a Promessa, de Neville Goddard, cuja mensagem básica é que imaginar cria a realidade. Por mais de 40 anos, Neville Goddard ensinou milhões de pessoas em todo o mundo que a imaginação humana é o poder criativo de Deus em ação e que qualquer pessoa pode influenciar os eventos no mundo físico por meio do uso controlado e persistente da imaginação. Foi o que Jorge precisava para colocar em prática tudo o que tinha aprendido nessas obras, além de ser inspirado por várias histórias de sucesso. Mal sabia ele que a sua própria história se tornaria uma dessas e estaria sendo contada para centenas de milhares de pessoas. A partir daquele dia, quando terminou de ler o livro de Goddard, ele começou a utilizar o poder da imaginação criativa de ganhar na loteria. Ele não havia perdido o hábito de jogar, no meio e no fim de semana na loteria, religiosamente. E por incrível que pareça, ele nunca havia ganhado sequer uma quadra. Mas não eram poucos reais de uma quadra que estava reservado a Jorge. Ele merecia mais. Muito mais. Ele criou sua rotina. Começou a proclamar, afirmar e escrever a seguinte frase: Os milagres nunca cessam. Minha vida está repleta de abundância, prosperidade e muito dinheiro. Eu vou ganhar na loteria. Juntamente a isso, Jorge se perguntou: como seria a minha vida se eu ganhasse na loteria? Então ele pegou uma folha e escreveu o que faria, os lugares que frequentaria, viagens, carros, roupas, enfim. Ele fez uma lista completa de tudo o que compraria e como ele se portaria a partir daquele momento. Ele seria um homem diferente. Então, além da afirmação e da criação de uma visualização poderosa e criativa, ele começou a sentir que já tinha ganhado na loteria. Quando entrava em seu carro popular, ele se imaginava dirigindo o carro dos seus sonhos. Quando entrava em seu apartamento alugado, ele se imaginava entrando na sua luxuosa casa de seus sonhos. E assim foi. A construção mental da vida próspera de Jorge foi se aperfeiçoando, ao ponto dele saber os detalhes do carro ou da decoração de sua luxuosa casa. Certo dia, antes de ir para o trabalho, Jorge passou na lotérica de sempre. Pegou o canhoto e anotou os números. E quando foi entregá-lo à atendente, disse: Por favor, me dê meu bilhete premiado. Eu vou ganhar na loteria hoje. Já de noite, após o sorteio, Jorge foi conferir os números e lá estava. Ele ganhou 10 milhões de reais. Sim, 10 milhões de reais na loteria. Logo no dia seguinte, ele foi ao banco retirar o dinheiro. E os 10 milhões não foram a conclusão daquilo que Jorge vinha fazendo. Foi o começo. Foi a primeira de várias conquistas que ele teria, utilizando a lei da atração. Amigo, está perto. Seja persistente. Conheça cada vez mais sobre o assunto. Acredite,
Os milhões estão chegando. Este foi mais um vídeo da série Descubra como atrair os seus milhões. Um grande abraço e até a próxima. Você pode mudar sua vida ainda hoje, mudando seus sentimentos. Descubra como em www.sentimentomilionario.com.